Queridos, a palavra de Deus no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9, nos traz uma advertência. Diz assim a palavra de Deus: sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Querido, como inimigo de todo ser humano, o diabo, ele tem uma estratégia definida para nos matar, para nos roubar e para nos destruir. A menos que conheçamos essa estratégia, poderemos nos tornar presas fáceis do inimigo das nossas almas. Especialmente a partir do momento em que nos convertemos a Jesus, passamos a enfrentar uma luta sem tréguas contra o diabo, um adversário que a Bíblia apresenta semelhante a um leão que anda ao nosso derredor, tentando nos derrotar. Muitos crentes, e até mesmo não crentes, talvez sem saberem e sem terem consciência disso, estão agindo em suas vidas de acordo com a estratégia do inimigo e não com a vontade de Deus. Por isso mesmo, e a fim de que cada um de nós possa ser vitorioso nesta luta contra o inimigo, eu gostaria de mostrar algumas estratégias do inimigo para que você possa reconhecê-las, vencê-las e viver uma vida para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ao longo da minha vida pastoral e também pelo estudo da palavra de Deus, eu tenho aprendido que pelo menos há 4 grandes estratégias que o inimigo tem usado para nos destruir. A primeira delas é tentar nos desanimar. O inimigo tenta de todas as formas nos desanimar da nossa fé, através de circunstâncias adversas, através de pensamentos negativos. O inimigo de nossas almas tudo faz para nos desanimar. Quero que você lembre do episódio de Elias, a vida de Elias, depois daquele momento tão maravilhoso em que foi usado por Deus no Monte Carmelo. De repente o inimigo veio e conseguiu desanimar profundamente Elias. Quem sabe o inimigo está usando essa estratégia na sua vida? Quem sabe, querido, você já foi um crente tão alegre, tão feliz, você já foi atuante na obra do Senhor e hoje você está aí desanimado, frustrado, sem vontade de coisa nenhuma, até talvez nem frequentando mais a igreja. Cuidado! Essa é a estratégia do inimigo em sua vida. Vença essa estratégia em nome de Jesus. Mas uma segunda estratégia que o inimigo sempre usa em nossas vidas é tentar nos fazer pecar. Ele tenta de todas as formas nos levar ao pecado, através de tentações, através de seduções, através de cegueira espiritual. O grande sonho do diabo é que você e eu pequemos, porque o pecado é rebeldia e o pecado nos afasta de Deus. Se você lembrar, há na Bíblia aquele exemplo tão triste de Davi, quando o inimigo conseguiu que Davi desse brecha e o levou àquele pecado terrível com Batseba, e com isso se abateu sobre ele e sobre a sua vida e sobre o seu reino e sobre o seu país. Tantos problemas e tantas dificuldades. Querido, o inimigo tudo fará para levá-lo ao pecado. E se porventura você está vivendo no pecado, se você está vivendo uma vida de pecado, eu lhe digo, em nome de Jesus, abandone o seu pecado, volte para a comunhão com Deus, para que você possa desfrutar a alegria da obediência. Mas há uma terceira estratégia que o inimigo sempre usa em nossas vidas, é tentar nos afastar da igreja.
Ele sempre tenta nos afastar da igreja. O inimigo abomina a igreja de Cristo Jesus. O diabo não quer que frequentemos igreja. O diabo não quer que a igreja exista. Por isso Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Se não fosse o poder de Jesus, as igrejas já teriam fechado. Porque o inimigo tenta de todas as formas nos fazer abandonar a igreja, nos decepcionando com irmãos ou com liderança, nos entristecendo com o trabalho ou com o ministério. Ele tenta fazer com que não frequentemos mais a igreja. Quem sabe, querido, você tem se afastado. Quem sabe você é mais um desigrejado. Quem sabe você é mais um desses crentes que está perdido por aí, com tantas mágoas contra a igreja. Volte correndo para a casa do Pai, porque é lá que é a casa do pão, é lá que o Senhor tem também alimento precioso para você. Perdoe seus líderes, perdoe seus irmãos e volte correndo em nome do Senhor Jesus. Mas há uma quarta estratégia que eu tenho visto o inimigo usar na vida dos irmãos, é tentar nos magoar com Deus. Quanta gente magoada com Deus, nos achando injustiçados pelo Senhor, nos sentindo abandonados pelo Pai, problemas que acontecem, dificuldades, um desemprego, uma enfermidade, uma luta, e logo nós imaginamos que Deus nos abandonou, Deus esqueceu de nós, Deus não olha mais para nós, e começamos dentro de nós a ficar magoados com o Senhor. Será que você está magoado com o Pai? Será que aconteceu algo na sua vida que o entristeceu e o magoou, e por causa disso você não lê mais a Bíblia, você não ora mais, você não tem mais vontade de estar na presença do Senhor? A rebeldia tomou conta do seu coração. O Senhor lhe diz: volte. O Senhor está de braços abertos. O Senhor mandou Jesus Cristo morrer por nós. O Senhor te ama, querido. O Senhor te ama. O Senhor não esqueceu de você. O Senhor não te abandonou. Nesse instante, curve a sua cabeça, peça perdão, reconcilie-se com o Senhor e volte para a comunhão com o Pai. Eu lhe peço, em nome de Jesus, que você não permita mais que o inimigo use essas estratégias na sua vida, mas que você o repreenda em nome de Jesus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E que você, nesse instante, neste momento, que você caia, se quebrante diante do Senhor, que o Senhor te dê um novo ânimo, que o Senhor te liberte do pecado, que o Senhor te traga para a comunhão com Ele e que o Senhor te traga para a casa do Pai. Deus te abençoe rica e abundantemente.